noite. Bom, o assunto de hoje, retomando aos vídeos, é sobre processo de execução. Inicialmente, o processo de execução é um instrumento processual pelo qual o Estado juiz ele vai praticar atos de intromissão na vontade do devedor, procurando adimplir uma obrigação que não foi voluntariamente adimplida. Então veja que o processo de execução ele está fora daquela esfera do direito obrigacional. É uma ideia de que o processo de execução já existe uma relação jurídica prévia, ela já está constituída e o objetivo é simplesmente fazer com que o devedor, e agora vai ser o executado, que não adimpliu uma obrigação, ele venha adimplir essa obrigação, tendo em vista a prática de atos de intromissão na vontade do devedor. O Estado juiz, ele vai praticar atos visando sempre o princípio da patrimonialidade ou realidade res, ou seja, toda uma execução ela sobrecai em relação aos bens do executado, nunca em relação à sua própria pessoa. Isso até mesmo, o princípio da dignidade humana do executado, no artigo 833 do CPC de 2015, ele fala muito bem sobre isso, ele fala sobre bens impenhoráveis. Existem situações em que o próprio legislador ele optou por traçar uma ideia impenhorável, ou seja, existem situações em que, mesmo o executado, ele sofrendo um processo de execução, não vai haver um ato de constrição, uma penhora, uma adjudicação, não vai para aquela fase de expropriação em regra. Existem situações em que poderá haver sim, mesmo sendo um ato impenhorável, a penhorabilidade. Um dos exemplos é a questão do salário. O salário e a poupança, A ideia do legislador inicialmente era trazer que todo salário ele é impenhorável. Só que o salário, seja ele depositado em uma conta corrente, uma conta salário, pode ser até mesmo na poupança, que inclusive no artigo 833 também é uma situação de impenhorabilidade, pouco importa. O salário sendo depositado, se ele for até 40 salários mínimos, realmente ele é impenhorável, ele é intocável. Agora, se exceder isso, se for acima de 50 salários mínimos, ou então se disser respeito a uma dívida alimentar, de ação de execução de alimentos, aí, independentemente, ele vai ser penhorado. Mas a ideia do legislador, inicialmente, sempre foi trazer que o salário ele é impenhorável, mas sempre levando em consideração a sobrevivência do indivíduo, a sobrevivência dele. Então, até 40 salários mínimos, seja uma poupança, seja uma conta corrente, seja uma conta salário, é impenhorável. Não poderá haver atos de constrição. Por outro lado, em sendo acima de 40 salários mínimos, ele é penhorável. Mas uma das discussões que mais existem é em relação à questão da hipoteca judiciária. É porque, assim, a maioria dos recursos, eles têm efeito suspensivo. Excepcionalmente, tem um agravo de instrumento que não tem efeito suspensivo, ou seja, quando eu tenho uma decisão interlocutória no curso do processo e houve um inconformismo, tendo em vista um dos incisos taxativos que são colocados no artigo 1015, lembrando que o artigo 1015 ele não é tão taxativo porque ele traz um inciso que fala outros casos específicos em lei. Então, outros casos também específicos em lei que possam ser possível de eu impugnar por meio de um agravo de instrumento, poderá haver o efeito devolutivo, ou seja, ele continua produzindo efeitos, muito embora tenha sido ajuizado. O mesmo funciona para o recurso especial e extraordinário no STJ e no STF. Muito embora sejam recursos, eles continuam produzindo efeitos. Então, a ideia básica é que a apelação, lá do artigo 1012, ela traz que ela tem um efeito suspensivo na maioria dos casos. O parágrafo 1º, ele traz algumas situações em que não vai haver efeito suspensivo. Por exemplo, divisão, demarcação de terras, quando condena, a sentença ela condena a pagar alimentos, já começa a produzir efeitos. Quando se trata de uma tutela, seja ela sendo concedida, seja ela sendo arbitrada, enfim, quando trata de tutelas e outros casos, por exemplo, concessão de arbitragem, vai poder produzir efeitos logo de imediato. Então, a
ideia seria a seguinte: quando eu tenho uma sentença dentro de um processo, existe a maioria dos casos, vamos supor aqui, que seja uma ação de conhecimento, por exemplo, uma ação de cobrança. Veja, ação de cobrança não é ação de execução. Quando eu tiver uma sentença dessa ação de cobrança, eu vou formar um título executivo judicial, que será possível ser efetuado um cumprimento de sentença, onde vai poder existir atos de constrição, atos de intromissão na vontade do devedor, mas até então não há de se falar em execução, processo de conhecimento. A ideia é a seguinte: se eu tenho uma ação de conhecimento, uma ação de cobrança, e foi dada uma sentença, nessa sentença, ela tem efeito suspensivo. Se eu interpor um recurso pro Tribunal de Justiça, aqui nós estamos em São Paulo, então se eu interpor um recurso para o TJ de São Paulo, ela tem efeito suspensivo, não produz efeitos. Veja, se não produz efeitos, não tem como gerar um cumprimento de sentença. Não tem como, porque ela tem efeito suspensivo, não tem como ir para o chamado cumprimento ou execução provisória, quando o recurso ele é recebido sem efeito suspensivo. Então, nesses casos, pode acontecer que, nós estamos falando de uma ação de cobrança, então alguém deve. Pode acontecer que o próprio devedor, ele suma com todo o seu patrimônio. Ou seja, vai ser impossível numa futura execução, né, no futuro cumprimento de sentença, quando esse recurso for julgado pelo TJ, confirmado e sendo possível ir para o cumprimento de sentença, por uma execução, será quase impossível haver uma penhora, haver uma satisfação da obrigação. Então, esse lapso temporal entre a publicação da sentença, a interposição de recurso que tem efeito suspensivo, ou seja, não gera efeitos, até a decisão pela instância de segundo grau, pelo Tribunal de Justiça, é um buraco negro. Pode acontecer nesse lapso temporal, dessa decisão que demora, né, do devedor ele sumir com seu patrimônio. Ou seja, nesse caso, o advogado, o credor, que nesse caso é um credor quirografário. Nós temos vários tipos de credores. Tem um credor com garantia real, por exemplo, ele tem uma hipoteca, ele tem um penhor, algo que dê uma garantia, né, daquela dívida. Ou então tem os credores trabalhistas, os credores previdenciários, até mesmo os credores não previdenciários, que dizem respeito à própria União, Estados-membros, DF, as pessoas políticas, né? Nós temos vários credores que passam na frente do credor quirografário, que é o credor comum, o credor que não tem uma garantia, que não tem um direito de preferência. Esse credor comum, ele tem a possibilidade de interpor a hipoteca judiciária. Através da hipoteca judiciária, o que ele faz? Ele vai até, por exemplo, cartório de registro de bens imóveis da sua cidade e ele procura em cada um dos cartórios, ou no cartório único que existe, bens imóveis, né, apartamentos, fazendas, terrenos, casas, em nome do devedor. Encontrando isso, basta que ele faça um pedido de hipoteca judiciária. Não é necessário para a hipoteca judiciária que o credor ele vá até o cartório com algum tipo de sentença, algum tipo de decisão. Não é necessário, porque isso é um ato que o próprio cartorário realizará. O credor quirografário, que é um credor comum sem garantia, ele passa de um credor comum para um credor com garantia real, porque ele vai ter uma garantia sobre aquele bem imóvel que sofreu de fato a averbação. Ou seja, basta ir até o tabelião, nada vai afetar, não precisa de um título, não é necessário. Aquilo ali que vai ser feito pelo cartorário, ele vai servir como uma garantia de uma futura execução. Vamos supor que o TJ foi lá e confirmou, não, realmente a sentença tem razão, o credor é credor, devedor é devedor, vamos supor no valor de 30 mil reais. Veja, 30 mil reais será possível ser executado através daquele bem. Ou seja, a hipoteca judiciária é um procedimento utilizado por muitas poucas pessoas, mas durante esse lapso temporal, né, de um recurso interposto sem efeito suspensivo ou com efeito suspensivo. Quando ele tem efeito suspensivo, ele não produz efeitos. Então, nesse caso, o que o credor tem que fazer? Ir até tabelionatos, cartórios, órgãos de registro e registrar aquilo. Registrar, falar para o cartorário, ele mesmo irá fazer o procedimento judicial, mas veja, não é necessário que haja uma sentença. Não precisa de sentença, ele não precisa ir com documento nenhum até o cartório. Basta
que ele vá de fato ao órgão e registre aquele imóvel. Tudo isso para que futuramente responda por um processo de execução, por um cumprimento de sentença. É uma garantia que o credor, que era um credor comum, ele vai poder obter. Claro que, se for um recurso que não é dotado de efeito suspensivo, isso aqui cai por terra, porque ele poderá ir para o cumprimento de sentença. E aí, claro, vai se valer das regras do cumprimento de sentença. Pelo artigo 520 do CPC de 2015, no cumprimento provisório de sentença, ou seja, quando eu tenho um título executivo judicial que ainda não foi transitado em julgado e foi recebido, foi interposto um recurso sem efeito suspensivo, ele pode gerar efeitos, mas são efeitos provisórios, ou seja, o exequente, que é o credor no processo de execução, ele vai assumir o ônus. Então, veja, quando eu falo de execução provisória, é quando a sentença, o acórdão, ou seja, o recurso interposto, ele não tem efeito suspensivo. Se ele não tem efeito suspensivo, basta que eu interponha um cumprimento provisório. Por outro lado, se ele tem efeito suspensivo, o procedimento adequado é realizar uma hipoteca judiciária, ou seja, o credor quirografário, o credor comum, que não tem garantia, não tem hipoteca, ou seja, numa linha de preferência ele é o último, credor trabalhista, o credor previdenciário, credor não previdenciário, credor com garantia real, passa na frente dele. Então veja, para que ele se torne um credor com garantia real, ele vai até os órgãos de registro, vai até os cartórios, aos tabelionatos e realiza esse registro. Não é necessário procedimento especial, não precisa que ele vá com algum tipo de sentença, não é necessário que haja essa questão. Basta que ele vá até o cartório e se torne um credor com garantia real. E nesse caso ele poderá ter direito de preferência numa futura execução quando o recurso ele voltar, tá? Bom, gente, espero que tenham gostado dessa explicaçãozinha básica sobre o processo de execução. Qualquer dúvida, qualquer sugestão é só mandar para mim. Muito obrigada!